Os obreiros do Grande Oriente da Paraíba se sentem honrados em participar da 45ª Festa de Santo Antônio, evento cultural e beneficente promovido pelo povo de Camalaú. Nesta oportunidade apresenta, visando contribuir com as festividades, uma história resumida da maçonaria universal, se colocando à disposição dos interessados para dirimir qualquer dúvida sobre a maior ordem iniciática do mundo. Os historiadores concordam que a franco-maçonaria se desenvolveu a partir dos pedreiros medievais. Maçom em francês significa pedreiro, também conhecidos como maçons operativos, os que construíam grandes catedrais e castelos. Os pedreiros reuniam-se em alojamentos para poder descansar e se alimentar. Estes alojamentos, com o tempo, tornaram-se também um local para as reuniões e discussões relativas à categoria. Apesar de não ser uma unanimidade entre os estudiosos, a franco-maçonaria, como a conhecemos hoje, estabeleceu-se em 24 de junho de 1717, quando 4 lojas de Londres reuniram-se na taverna O Ganso e a Grelha, no átrio da Igreja de São Paulo. Formaram a primeira grande loja do mundo. Inicialmente, ela se resumia a uma festa anual para lojas, mas em 1721, por meio de uma comunicação trimestral, começou a se estabelecer como um corpo regulador, atraindo para suas reuniões lojas fora de Londres. É uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista. Quais são os seus princípios? A liberdade dos indivíduos e dos grupos humanos, sejam eles instituições, raças ou nações. A igualdade de direitos e obrigações dos seres e grupos sem distinguir a religião, raça ou nacionalidade. A fraternidade de todos os homens, já que somos todos filhos do mesmo Criador e, portanto, humanos, e, como consequência, a fraternidade entre todas as nações. Não, a maçonaria não é uma religião. É uma sociedade que tem por objetivo unir os homens entre si. União recíproca no sentido mais amplo e elevado do termo. E esse seu esforço de união dos homens admite em seu seio homens de todos os credos religiosos sem nenhuma distinção. Não, porque a maçonaria abriga em seu seio homens de qualquer religião, desde que aceitem em um só Criador, o grande arquiteto do universo, que é Deus. Apesar dos eternos embates entre estudiosos maçônicos, o Grande Oriente da Paraíba segue a corrente que o Areópago de Itambé foi a primeira loja maçônica do Brasil, fundada no ano de 1796 em Itambé, Pernambuco, por Manuel Arruda Câmara. Segundo o pesquisador e jornalista Hélio Nóbrega Zenaide, a primeira loja maçônica na Paraíba foi fundada na capital no ano de 1822 e recebeu o título de Pelicano. Não existem maiores informações acerca desta loja, que certamente foi organizada no calor do movimento pela nossa independência. A mais antiga loja maçônica em funcionamento na Paraíba foi fundada em 16 de outubro de 1898, possuindo o título distintivo de Loja Maçônica Regeneração do Norte, número 10. A maçonaria brasileira é fundamentada em 3 segmentos: uma federação, o Grande Oriente do Brasil, e 2 confederações, a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil e a Confederação Maçônica do Brasil. As organizações maçônicas da Paraíba são o Grande Oriente Estadual do Brasil na Paraíba, federado ao Grande Oriente do Brasil, a Grande Loja Maçônica do Estado da Paraíba, confederada à Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, e o Grande Oriente da Paraíba, confederado à Confederação Maçônica do Brasil.
Esta divisão é meramente administrativa, pois os objetivos são os mesmos, destacando-se o preparo de seus membros para servir a humanidade. Ok. Então, boa noite a todos. Boa noite aos nossos queridos convidados, né? O nosso querido irmão Almir Araújo. Boa noite. Eminente grão-mestre do Grande Oriente da Paraíba. E boa noite ao nosso querido jovem Demolei, Luiz Arthur. Boa noite. Nós queremos agradecer pela participação, por terem atendido ao nosso convite. E, desde já, Almir, parabenizar pelo texto, não é? Esse texto inicial, esse vídeo que vimos, não é? Sobre uma breve história da maçonaria, realmente foi um vídeo muito curto, mas muito esclarecedor, não é? Nós somos gratos por isso. E boa noite aos nossos queridos amigos da comunidade de Camalaú, do Cariri paraibano e de todo o Brasil e mais além, onde existem pessoas que vêm acompanhando a 40ª Festa de Santo Antônio, que neste momento traz, não é, mais um assunto, mais um tema importante. Nós trabalhamos, conforme a comunidade regional, local e regional tem acompanhado, nós trabalhamos esta festa desde o dia 1º de junho, dedicando cada dia a um tema específico, porque o objetivo da grande festa de Santo Antônio, a festa do fogo sagrado, na verdade ela tem 3 grandes propósitos, 3 grandes objetivos. Ela tem o objetivo de difundir a cultura. É uma festa cultural religiosa que, sem dúvidas, é a maior festa cultural religiosa do município de Camalaú, uma das maiores da região, que durante todos os anos, desde 1975, nós temos a satisfação de coordenar esta festa. E este ano, justamente por conta da situação que todo o mundo enfrenta, com a crise resultante, né, da Covid-19, nós estamos justamente, decidimos então fazer esta festa online, porque entendemos que estamos vivendo um novos tempos, precisamos aprender a viver o nosso novo normal, é necessário, e neste novo normal está incluído justamente comemorações deste gênero feitas online. A festa é uma festa, sempre foi, uma festa essencialmente de natureza educativa e filantrópica. Então, é nesta linha de cultura, educação e filantropia que nós, há 45 anos, nós coordenamos a festa de Santo Antônio, a festa do fogo sagrado. E hoje, justamente dia 4 de junho, nós dedicamos este dia à fraternidade maçônica. É por isso que na parte da tarde nós já tivemos alguns vídeos que trataram sobre a questão maçônica, fizemos algumas observações e agora à noite temos a honra e a satisfação de ter conosco para trocar algumas ideias com os nossos queridos acompanhantes desta live e as pessoas que acompanham a festa de Santo Antônio, a presença do nosso querido irmão, Almir, soberano, eminente grão-mestre do Grande Oriente da Paraíba, e o nosso querido Luiz Arthur Pereira, que está justamente representando esta grande ordem paramaçônica, a Ordem Demolei. Então, boa noite a todos, e eu já passo a palavra aos nossos convidados, ao nosso eminente grão-mestre, e para a gente começar, então, a conversa, e logo depois para o nosso querido Luiz,
porque esta noite, nas explicações, nas colocações que faremos a respeito da maçonaria, temos a intenção de conversar um pouco sobre o papel atual da ordem maçônica, bem como da ordem de Molay, que está, como sabemos, tem esse vínculo entre essas duas grandiosas instituições. Nós sabemos que existem muitas indagações, nós sabemos que ainda vivemos em um mundo de preconceitos, nós sabemos que há alguns desafios a enfrentar, e nós sabemos que a nossa história, tanto a história da maçonaria como a história da ordem de Molay, tem sido uma história gloriosa, uma história grandiosa. No entanto, eu bem já dizia em outras conversas, que nós não podemos viver a vida inteira olhando para o passado. É claro, o passado nos oferece lições, o passado nos oferece exemplos, mas nós precisamos olhar para frente, vencer os desafios, e a ordem maçônica é um desses grandes, sem dúvida, um grande suporte, um grande fundamento que nos dá respaldo para a continuidade do nosso projeto de vida. Então, meus queridos Almir e Luiz Arthur, sejam bem-vindos e a palavra com vocês para as considerações iniciais. Boa noite, meu irmão Mariano, Luiz Arthur, representando o nosso irmão Jonathan, graduado, a todos que nos ouvem, a satisfação enorme representar nesta oportunidade o Nildo Silva Almeida Filho, grão-mestre jogador da Paraíba, e coloco lição para debater qualquer assunto acerca da maçonaria, em particular da maçonaria paraibana. Muito obrigado. Luiz Arthur. Boa noite, tio Antônio Mariano, tio Almir. É um prazer imenso estar hoje à noite compartilhando com vocês esse momento. Infelizmente, virtualmente, não é possível, com a situação que o mundo enfrenta, nos encontrarmos presencialmente, estarmos presentes nessa festa de Santo Antônio, da cidade de Camalaú. Mas o que importa é que, diante dessa realidade, nosso dever e nossa ciência de estarmos em compromisso com os nossos ideais permaneça forte, independentemente dos meios que usemos, nós busquemos compartilhar nossas virtudes, nossos ideais, e dizer aos senhores que eu agradeço essa oportunidade de estar falando em nome da Ordem de Molay e que contribuindo um pouco nessas conversas. Eu sei que nessas alturas há muitas pessoas curiosas, pessoas que nos acompanham nas festas de Santo Antônio, porque é interessante que a ordem maçônica ela traz esse halo de mistério, né, para muita gente, esse halo de mistério, essa coisa maravilhosa que a maçonaria traz, e muitas pessoas estão realmente atentas, querendo ouvir algo mais que possa esclarecer, pelo menos sua curiosidade. E aqueles que já conhecem a maçonaria, sem dúvida, conhecem a ordem de Molay, sem dúvida já não tem tanta essa preocupação de curiosidade, mas querem muito nos ouvir, né, a respeito dos temas desta noite. Almir, eu gostaria, meu irmão, de eminente grão-mestre, gostaria de ouvir um pouco que você, se bem que o vídeo já foi altamente esclarecedor, mas eu gostaria de que você nós começássemos essa conversa com o público, e que você pudesse nos dizer de forma clara, se bem que a imagem do Almir é a que desapareceu na minha tela, mas que o Almir nos dissesse a respeito um pouco da ordem maçônica, de uma forma bem sintética, porque nós estamos falando para muitas pessoas que não têm assim um maior conhecimento a respeito da ordem maçônica.
Então, rapidamente, mas que Almir pudesse sintetizar realmente o que é maçonaria, o que é que o nosso povo realmente, para que o nosso povo realmente possa entender o recado desta noite. Consigo aqui entrar, Mariana, deu problema aqui. Jaime. Nós pudéssemos ouvir melhor, acho que nós podemos ouvir o irmão Almir. Realmente, o que é maçonaria? O que é que nós... Professor, só um segundo, porque eu acho que está tendo um problema com a conexão. Meu irmão, parece que há um problema com a conexão, vejamos, né? Ele está com o microfone e o vídeo desativado. Talvez esteja ajustando lá a imagem. Nós pudéssemos ouvir melhor, acho que nós podemos ouvir o irmão Almir. Realmente, o que é maçonaria? O que é que nós... Professor, só um segundo. Professor? Sim. Ele está tentando ativar a câmera, que está desativada a câmera e o microfone está... Só um minuto. Nós pedimos ao nosso irmão que veja. Está ouvindo agora, Mariana? Assim? Agora sim. Está me vendo, não, mas... Na sua imagem, eu ainda não visualizo você ainda, apenas ouço. Tá certo, Mariana. Então, como a gente formou no vídeo, a maçonaria ela é uma instituição iniciática, ou seja, recepciona os seus candidatos, sempre homens, livres de bons costumes, ou seja, homens íntegros, inseridos na sociedade, com a finalidade de prepará-los através da nossa doutrina, que nada mais do que são ensinamentos que complementam a sua vida como cidadão, para depois desse conhecimento trabalhar em prol da humanidade, do nosso semelhante, buscando tentar amenizar uma série de problemas que afligem a humanidade. Então, a finalidade da maçonaria é justamente essa, trabalhar em prol da humanidade, produzindo conhecimento para que seus membros consigam efetivamente servir a humanidade, porque a finalidade do maçom é servir a humanidade. Ok, meu irmão. Eu gostaria que o nosso sobrinho, Luiz Arthur, colocasse também, já que também as pessoas estão nos acompanhando, eu volto a dizer, é claro que muitas pessoas de conhecimento, de autoconhecimento sobre as nossas instituições maçônicas e paramaçônicas, mas há muitas pessoas que realmente sabem pouco a respeito das instituições. Eu gostaria só que o Luiz igualmente colocasse rapidamente, mas assim em linhas gerais, a respeito da Ordem de Molay, até porque a Ordem de Molay aqui em Camalaú, por exemplo, e nas cidades vizinhas, onde nós temos loja maçônica, como é o caso de Monteiro, etc., as pessoas veem, mas ainda não têm uma compreensão melhor. Então, que Luiz pudesse expor um pouco melhor a respeito do que é realmente a Ordem de Molay. A Ordem de Molay, quando se pergunta, muitas vezes, o que ela é, costuma-se responder que a Ordem de Molay nada mais é do que uma escola de líderes. E, bom, ela é uma instituição voltada para jovens com idade de 12 a 21 anos, patrocinada pela maçonaria, criada no ano de 1919, na cidade de Kansas City, nos Estados Unidos. E ela tem o intuito justamente, como dito, de formar os jovens, imbuir preceitos, imbuir princípios na juventude, a fim de que no futuro esses jovens possam liderar o mundo, mas serem líderes que de fato preguem bons ensinamentos, que de fato perpetuem princípios, preceitos, que sejam líderes valorosos,
que realmente carreguem bons costumes nos seus corações, que valorizem a Deus, que valorizem ao território em que vive, que valorize a sua família também. Então, a Ordem de Molay, em linhas gerais, obviamente ela abarca uma série de conceitos, mas, em linhas gerais, ela seria justamente isso, uma instituição que busca trazer para si um jovem bom, transformá-lo num jovem melhor ainda, para que ele possa retornar à sociedade e, na sua vida em sociedade, ele poder transmitir bons princípios para as pessoas que vivem ao seu redor. E, consequentemente, mudando a vida de uma pessoa que está próxima a si, mudar todo mundo. Porque nós começamos a, de fato, mudar o mundo quando mudamos as pessoas à nossa volta, quando fazemos a diferença e quando propagamos nossos ideais. Ok, meu querido irmão Almir, uma questão muito séria que nós aqui enfrentamos, hoje já não enfrentamos tanto, mas que foi muito problemático. E ainda vemos as comunidades, às vezes, reagindo de forma, às vezes, negativa ou um tanto preconceituosa com relação à maçonaria, em razão, principalmente, de questões de ordem religiosa. Ora, nós sabemos que a maçonaria não é uma religião. No entanto, existem ainda pessoas que entendem, que confundem, não é, os ritos maçônicos, que confundem os ideais maçônicos, que confundem a simbologia maçônica com ritos, símbolos, ideais religiosos. Tá? Eu gostaria muito, meu irmão, e você como eminente grão-mestre do Grande Oriente, quer dizer, podemos dizer, a segunda maior autoridade, né, aqui no Estado com relação à nossa ordem maçônica, que pelo menos a potência maçônica à qual nós estamos vinculados, o que você tem a dizer, a sugerir, a ensinar, a esclarecer a população com relação a esta questão? Porque a gente nota que ainda há muito conflito assim, psicológico das pessoas mal informadas com relação à ordem maçônica. E muitas vezes isso é repassado através de igrejas ou de pessoas, não de igrejas propriamente, mas às vezes membros de algumas igrejas que, por não entenderem a grandiosidade da nossa ordem, ainda fica passando ou repassando preconceitos para outras pessoas. O que você poderia esclarecer a respeito? Meu irmão Mariano, inicialmente eu gostaria de fazer uma definição que a gente usa muito no mundo maçônico sobre a maçonaria. Maçonaria é um sistema de moral velado por alegorias e ilustrado por símbolos. Então, a transmissão do conhecimento na maçonaria ela é feita diferente das demais academias, das demais escolas. Ok? E outra coisa é o despreparo, inclusive de padres, pastores e líderes religiosos leigos sobre o que é maçonaria. Aquela história, meu pai falou que a maçonaria mata a criancinha para comer o sangue. Então, a gente fica naquela cultura, a pessoa acredita piamente e sem procurar estudar. Né? Então, aquela história, combater a ignorância é um avanço, combater a ignorância é a finalidade da maçonaria também. Porque a ignorância dá-se também pelo conhecimento intelectual. E a maioria das pessoas sem preparo intelectual, isso é uma base que a maçonaria prega a muitas pessoas para entrar na maçonaria, tem que ter um mínimo de conhecimento para aprender e transmitir sua doutrina, seus ensinamentos. Então, eu vejo muito isso, é um despreparo das pessoas, em sua grande maioria, massa de manobras de maus clérigos. Infelizmente, a verdade é essa. E como a maçonaria ela não pede nada a ninguém, não corre atrás de nenhuma benesse, isso causa uma certa preocupação, eu diria até que algumas lideranças, se dizem religiosas, vê a maçonaria como uma concorrente do mundo para com os seus eventuais seguidores. Então, essa maçonaria busca conscientizar
os seus membros a lutar contra essa ignorância, essas trevas que existem por aí. Se você tem uma ideia, fala uma série de abobagens sobre a maçonaria, mas nós estamos no século XXI, o século da comunicação. E ninguém nunca conseguiu provar, obviamente, os homens que fazem parte da maçonaria cometem deslizes, mas a maçonaria como um todo, a maçonaria como instituição, nunca se chegou a acusá-la ou provar algum ato ilícito nos seus ensinamentos, nos seus rituais, dos seus compêndios, no seu material de divulgação, que afronte a humanidade, aos direitos humanos, muito pelo contrário. Então, talvez seja um dos motivos que gere todo esse problema, falta de conhecimento. E nós estamos trabalhando para que isso, efetivamente, um dia chegue ao fim. A maçonaria, como os irmãos sabem, foi a primeira instituição a promover efetivamente, patrocinar o diálogo interreligioso. A maçonaria ela sempre provou isso desde a sua fundação, em que pese controvérsias sobre a sua origem, mas desde a sua formação com os maçons especulativos, ou seja, os intelectuais que aderiram à ordem, sempre preservou o diálogo interreligioso, né, e o ecumenismo. Então, a gente não tem que se preocupar com isso, e sim procurar ensinar as pessoas que não nos consideram, do modo geral. Acha que a gente trabalha como seita. Isso pouca gente sabe, que o ecumenismo e o diálogo interreligioso, um dos pioneiros, das instituições pioneiras do mundo, foi a Ordem Maçônica. Esse, por enquanto, duas suas ordens. Eu queria somente fazer aqui uma observação, não no sentido do tema da palestra, mas com relação ao som. Eu estou tendo, Bola, você que está aí na assistência técnica, eu estou tendo muita dificuldade de ouvir o nosso irmão Almir, quando fala, a voz sempre está tendo problema. Se isso, tecnicamente, teria que fazer alguma coisa, Bola, porque não chega bem aqui. Mas deu para ouvir bem? Deu para ouvir, mas sempre entrecortando. O problema, ele não é, como posso dizer, na questão do aplicativo. Eu acredito que seja na transmissão, ou a internet, ou o próprio microfone que está sendo utilizado, ou talvez se tem algum ventilador próximo ligado, alguma coisa do tipo. Ok, mas tudo bem. Só enquanto conserta esse detalhe, Luiz, nós falamos, em primeiro lugar, nessa questão de preconceito. Você que é jovem, que faz parte da Ordem Demolei, você que tem toda uma experiência, não é, dentro da Ordem, você que sente e vive na própria pele o que é ser Demolei, não é? Isso é algo tão grandioso. Eu gostaria que você, seguindo essa mesma linha da pergunta inicial, como você vê essa questão? Porque também aqui, no interior, a gente sofre um pouco também, os nossos jovens do capítulo da Demolei aqui, da nossa cidade, muitas vezes, tivemos experiência nesse sentido, de alguns pais de família não consentirem que os filhos participassem da Ordem Demolei por conta de preconceitos religiosos. Luiz, você teria algo a nos dizer sobre isso? Porque essa coisa do preconceito ainda continua sendo realmente um grande entrave para o nosso trabalho, de um modo geral. Infelizmente, essa é uma realidade que nós temos que lidar. Eu iniciei na Ordem Demolei em 2010, ou seja, já faz 10 anos que eu estou diante dessa jornada enquanto Demolei. E eu já passei por algumas situações, inclusive já passei por uma situação em que tive que lidar com um certo preconceito, de certo modo religioso, assim a gente pode dizer, em que nós, no meu capítulo, eu e os membros da Ordem Demolei aqui de Campina Grande, estávamos nos dirigindo com um caldeirão de sopa, fazendo uma distribuição de sopa pelas ruas de Campina Grande, e num determinado momento, uma senhora nos abordou
e começou a perguntar sobre como era a ação, e nisso eu e outro membro da ordem fomos explicando a ela como funcionava toda a ação, e ela nos encheu de elogios, ficou maravilhada com aquilo ali, e quando ela perguntou, mas vocês são de que igreja? Nisso nós respondemos, não, nós somos membros da Ordem Molay, que é uma instituição patrocinada pela maçonaria. Quando falou pela maçonaria, a mulher mudou da água para o vinho, se revoltou, esculhambou a gente. Enfim, foi uma situação tanto cômoda, mas que nos faz refletir sobre essa questão do preconceito. Infelizmente, quando lidamos com uma situação como essa, que você está fazendo o bem, está buscando dar comida a quem precisa, mas tem que lidar com isso, chega a ser um tanto desestimulante, mas em contrapartida também é estimulante, porque quando nós sabemos de fato o que nossa instituição é, quando nós sabemos de fato o que ela prega, o que ela trabalha, isso nos dá mais ânimo para correr atrás e mostrar o que é nossa instituição. E em um outro ponto, como o tio Almir falou, nós vivemos em uma época, em uma era que a informação ela é muito fácil. Hoje em dia, com o celular na mão, você consegue informações sobre a história de grandes heróis, de grandes imperadores, reis, seja o que for, sobre a história do Brasil. E também consegue informações sobre nossas instituições. Então, antigamente, acredito eu, que você ter conhecimento era você saber, por exemplo, responder uma pergunta simples sobre quem veio e descobriu o Brasil. Hoje em dia, é você ter essa informação que você tem no acesso na sua palma da mão, mas você saber usá-la de uma determinada forma e usar melhor. É compreensível que séculos atrás, logo no surgimento da maçonaria, que é uma instituição secular, e talvez no início da Ordem de Molay, que é uma instituição que completou seu primeiro século no ano passado, é compreensível que quando do seu surgimento existissem preconceitos, porque era algo novo, porque não era algo que se conhecia. E era uma época em que o povo não tinha tanta informação quanto tem hoje. Mas no momento em que se surge uma era em que você possa ter o acesso à informação da forma como temos hoje, acredito eu que se você continua com seus velhos dogmas e preconceitos, é pura ignorância, é algo que você realmente quer ter. Então, acho que diante dessa situação, a era da informação, a era da tecnologia, nós devemos aproveitar, demolês, maçons, esses meios de comunicação para esclarecer melhor o que é a nossa instituição. Até porque nos dias de hoje, só fica com seus velhos preconceitos aqueles que realmente quiserem, aqueles que realmente desejem permanecer na ignorância e não conheçam as boas instituições que tanto buscam fazer pelo mundo e pela nossa sociedade à nossa volta. Eu gostaria aqui de lembrar um fato assim, né, de que nós temos outro grande empecilho. Eu falei do empecilho de ordem religiosa, tá? Porque muitas igrejas ainda não têm a devida informação para repassar aos fiéis uma informação, digamos, correta, relativa às instituições maçônicas e paramaçônicas. Mas nós temos outro grande desafio, que é o problema político. Quer dizer, também um problema que eu diria, até certa forma, um problema secular. Por quê? Veja, quando o Brasil lutava por sua emancipação política, nós sabemos que grandes maçons deram a vida pela libertação do Brasil, inclusive alguns deles religiosos, como eu lembraria aqui só uma figura nordestina, uma figura muito conhecida de Frei Caneca, que lutou na Revolução de 1817 e depois na Confederação do Equador, quando ele foi condenado à morte, justamente por lutar por um Brasil. E olha que ele era, além de maçom, sacerdote católico, né? No entanto, a gente nota que quando houve politicamente um conflito, porque quando ele foi condenado na Confederação do Equador, na época ele trabalhava em favor justamente da Confederação do Equador, o Brasil naquele momento já era comandado pelo imperador Dom Pedro I, que era maçom.
que foi iniciado na maçonaria. No entanto, a gente nota também conflitos muito sérios que existiram no Brasil imperial entre lideranças políticas e a própria figura do imperador, né? A ponto do imperador determinar o fechamento, né, da ordem maçônica por algum tempo, por a ordem não satisfazer os seus interesses, pelo menos os seus interesses imediatos. Mais tarde, quando então a gente logo vê que quem realmente fez a independência do Brasil foram os políticos com o apoio e o incentivo e a força da maçonaria, como mais tarde aconteceu, por exemplo, a luta da maçonaria em favor da emancipação do negro escravo, não é? E aí a gente vai encontrar a maçonaria lutando em favor dos negros, lutando em favor da abolição da escravatura, mas ainda vamos encontrar alguns maçons, alguns velhos maçons, politicamente reticentes, quer dizer, sem participar ativamente, e às vezes até contrário, aos ideais da abolição da escravatura. E isso tem um desfecho muito forte no finalmente, em 1889, quando a gente, de repente, a gente tem um grupo de maçons que implantaram a República do Brasil, Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca, Rui Barbosa, todo aquele grupo, né, de pessoas que faziam o movimento republicano no Brasil. Quer dizer, foi a maçonaria quem implantou a República no Brasil. No entanto, muitos maçons foram perseguidos, maçons que não eram republicanos, eram monarquistas, foram perseguidos. Assim como tinha, por exemplo, é notório, até isso chegou a virar novela, né? A luta dos revolucionários lá da Guerra Farroupilha, Guerra dos Farrapos, onde todos aqueles homens que lutavam pela independência eram maçons. O Davi Canabarro, Bento Gonçalves, a grande figura de Giuseppe Garibaldi, quer dizer, eram maçons. Mas aí, Rui era Duque de Caxias, que era maçom, um grande maçom brasileiro, só que Duque de Caxias liderava o exército oposto, não é? E aí a gente vê esses conflitos. No Brasil de hoje, curiosamente, a gente está vendo um drama que se repete. Um drama que se repete. Ou seja, hoje, alguns maçons chegaram a sair às ruas com bandeiras, apoiando determinados grupos políticos, e a gente sabe, até na internet isso também aparece muito, grupos de maçons que são contrários a isso. É uma situação que gera um certo conflito. É claro que, para mim, está claro porque tudo isso acontece, mas que as pessoas me interrogam, e eu acredito que seria muito bom. Eu acho que o nosso querido Almir, né, que é, como eu já disse, uma das maiores autoridades maçônicas do nosso Estado, poderia esclarecer um pouco essa questão, não é? Porque há conflitos políticos e, nisso tudo, colocar qual deve ser o posicionamento realmente da maçonaria e do maçom que é coerente, que é sério diante dessa situação. A gente sabe que ser maçom é ser livre pensador, é ser livre construtor. Maçom é o pedreiro livre, né, de outros tempos. Então, mas o que é então que o nosso povo precisa compreender? Porque muitas vezes até parece que a realidade política foi gloriosa no passado e agora já não parece tão gloriosa, segundo as opiniões de alguns. Então, meu irmão, o que você teria para esclarecer para o nosso povo a respeito disso? Mariano, antes de entrar nessa sua questão, essa sua pergunta, eu gostaria de lembrar de 1817, Revolução Pernambucana, em que a maçonaria, a primeira loja maçônica, o Aerópago de Itambé, foi o precursor, a loja foi o precursor a precursora da nossa independência, em 1817. Padre Miguelinho, Padre Roma, Frei Caneca, uma série de outros clérigos que contribuíram definitivamente para essa
esse sonho que anos após se materializou, né? Meu irmão Mariano, o problema da política partidária, ideológica, a maçonaria é muito clara. A maçonaria é uma instituição que ela trabalha em cima de normas internacionais. Aqui no Brasil nós temos a chamada maçonaria regular. O que é isso? São uma federação e duas confederações. Temos o GOB, Ganói do Brasil, uma federação, poder central e Brasil. Temos a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, a CMSB, que congrega as grandes lojas estaduais. E temos a Confederação Maçônica do Brasil, que filia os chamados grandes orientes estaduais ou independentes. E só quem pode falar pela maçonaria é o grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, o secretário-geral da CMSB e o secretário executivo da Comab e os seus grão-mestres. Então, é terminantemente proibido falar dentro de templo maçônico ou dentro de templo maçônico sobre política ou fora em nome dela. Ou seja, você não pode falar dentro do templo maçônico sobre política partidária e politicagem, nem fora dela em nome da maçonaria, nem fora dos templos em nome da maçonaria. É preciso que a gente entenda isso. Esses movimentos que existem aí não têm a chancela dos grão-mestres brasileiros, da maçonaria regular, não tem. Por quê? Porque isso vai gerar uma coisa que chama-se na maçonaria de irregularidade. As nossas constituições, os nossos estatutos proíbem terminantemente, como eu falei há pouco, de discutir política no interior dos templos ou em nome da maçonaria fora dos templos, ok? Nós temos normas internacionais que determinam terminantemente este tipo de assunto ilógico. A gente tem o hábito de achar que a maçonaria deve se meter em política. Por quê? Porque a maçonaria, quando em todo o Brasil, através da Europa também, ela foi feita com o intuito de acabar com o jugo português. Não é verdade? Tanto é que até hoje se mantém aquela massa de só entrar na maçonaria quem é convidado uma consequência, uma das consequências daquela época. Se você fosse descoberto que era maçom, você ia por degredo, você morria, etc. E a perseguição não pesada do Império Português. Então, a gente acha que é natural porque a nossa origem é francesa, a maçonaria é francesa. Então, aquela maçonaria, até hoje, ela é anticlerical, ela bate, se mete com politicagem, etc. E nós estamos hoje, esses três segmentos maçons, que eles não admitem discussão política. Você pode até falar em termos de política sem se meter na questão ideológica, partidária, de oposição ao governo, de governo. Certo? Então, todo esse movimento que se vê aí, que tem várias até páginas na internet de maçons que defendem determinado segmento, isso não é reconhecido pela maçonaria regular. E se um maçom, loja ou obediência se meter nessa seara, ele pode cair na irregularidade, não ser mais reconhecido na maçonaria internacional. Então, o maçom tem que ter muito cuidado. Ele pode expressar suas opiniões fora do âmbito maçônico. A maçonaria não admite proselitismo, sectarismo. E, infelizmente, no Brasil, nós estamos num embate sectário. Né? Então, a verdade é essa, a gente tem que... E o maçom ele tem que... Isso faz parte do que a gente chama de desbastar a pedra bruta, né, meu irmão Mariano? Aprender a se comportar, a se instruir, a se preparar, como eu falei, para servir a humanidade. Você discutir política ideológica, partidária, ou a famosa politicagem, não contribui em nada para o seu engrandecimento. Como maçom, isso não impede que o cidadão maçom ele tenha suas concepções políticas, ideológicas, mas isso é do portão da loja para frente. Felizmente, até nas lojas fora da capital, em alguns municípios, a política atrapalha até a loja. Meus irmãos não entendem que, ou fazem que não entendem, que não podem fazer esse tipo de, se adotar esse procedimento. Eu sonho muito, porque a gente pode pegar o mundo como uma estante cheia de prateleira.
E a maioria das vezes a maçonaria é colocada na última instante. Pouco se vê a maçonaria. O ideal era que pegasse aquela maçonaria e colocasse numa estante e você observasse ela diuturnamente, continuamente. Você estivesse estudando e alimentando ela. Infelizmente, os nossos membros colocam a maçonaria na última prateleira da estante, né? É interessante isso. A maçonaria está sempre na última prateleira, em vez de ser colocada numa prateleira no seu nível, para que você estivesse sempre alimentando ela, estudando, limpando, etc. As pessoas vão muito pela paixão do momento, né? Forma soldada, fazem certos processos e a gente não concorda. Se alguma liderança proceder de maneira diferente do que eu falei, ela está na iminência da irregularidade. Ok. Eu gostaria de, então, levar a questão semelhante, né, para o nosso Luiz Arthur. Luiz, na sua vivência enquanto jovem, né, como você vê na ordem Demolei esta questão política? Porque é uma questão que o nosso querido eminente grão-mestre coloca muito bem. No entanto, as paixões políticas, os interesses políticos continuam, de certa forma, sacudindo de forma cruel e até, às vezes, eu diria, causando certa preocupação à nossa sociedade, a sociedade brasileira como um todo, e, às vezes, as comunidades locais, as comunidades municipais, estaduais, etc. Então, Luiz, como você, como Demolei, como a ordem tem se comportado com relação a isso? E eu faço essa pergunta, tem um sentido, porque muitas pessoas ainda entendem que, como agora o nosso irmão Albier esclareceu muito bem, ainda acham que grupos maçônicos estão do lado de A, do lado de B, e é bom quando nós escutamos autoridades da ordem falar, esclarecer exatamente qual é o posicionamento da ordem. Então, o que você, convivendo como Demolei, você consegue ver nesse aspecto político, da participação, das divergências, das convergências, o que você pensa sobre isso, Luiz? O que você pensa, não, como você vê, o que você pensa, mas com relação à atitude e ao posicionamento da ordem Demolei com relação a essa questão. Bom, tio Antônio Mariano, assim como a maçonaria, nossa instituição ela também tem suas próprias leis e um Demolei por si só, ele não pode realmente, de fato, falar em nome de toda a ordem. Mas eu tenho uma visão bem pessoal em relação à atitude do Demolei, só que ele enquanto cidadão, ele enquanto pessoa, enquanto governado, já que nós temos nossos governantes. Ele, enquanto pessoa, atuando com o seu papel de cidadão, ele deve pregar os valores aos quais ele se comprometeu, inclusive os valores dentro de nossa instituição. Talvez não usar de fato o nome da nossa ordem, mas usar os valores que ela ensina, pondo-os em prática na nossa sociedade. Ora, afinal de contas, se vivemos em um problema, um conflito entre ideias, um conflito entre as pessoas quanto que atitudes deve tomar na hora de se governar um país, um estado, uma cidade, uma instituição, nós devemos tomar como base aquilo que nós nos comprometemos a defender dentro da sociedade. Eu acho que antes do posicionamento da instituição, deve-se ver o posicionamento individual de cada um e se esse posicionamento está de acordo com os valores que ele se comprometeu a adotar na sua vida. Se nós temos valores como a defesa das liberdades, na Ordem Demolei, por exemplo, nós nos comprometemos a lutar pela liberdade civil, religiosa e intelectual. Então, de fato, o comportamento do Demolei deve estar de acordo com isso. E ele deve atuar na sua vida, enquanto cidadão, buscando defender as bandeiras da liberdade civil, religiosa e intelectual. Porque se ele não acredita nisso, de fato, ele não acredita na ordem, porque é justamente isso que a ordem ensina. Seria o mesmo que nós, enquanto Demoleis, falássemos que não valorizamos, por exemplo, a fidelidade, quando, na verdade, a fidelidade é uma das nossas virtudes.
ele não estaria em consonância com a nossa ordem. Então, acredito que o posicionamento do Demolay, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, ele deve estar em consonância com aquilo que a ordem prega. Nossa ordem é uma ordem que prega ideais, que busca pregar princípios e preceitos. Então, seus membros devem estar em conformidade com aquilo que ela ensina. Eu acredito nisso. Eu acredito que, de fato, nós não podemos deixar que nossos valores, os quais buscamos defender dentro da sala capitular, dentro dos templos, eles no lado de fora, devam ser abalados. Se nós vemos aqueles princípios e valores que nós tanto defendemos, que nós, com tanto amor, nos dedicamos, sendo afetados em sociedade, nós, enquanto Demolês, nós devemos ir de frente àquele embate e lutar por aquilo que acreditamos. Afinal de contas, se nós não lutarmos por aquilo que pregamos, por aquilo que acreditamos, nossa ordem, no final das contas, vai acabar perdendo a sua essência. Gostaria de colocar outra questão que também tenho ouvido críticas ou observações com relação à maçonaria e também posteriormente com relação à ordem de Demolay. É o seguinte, Almir, meu querido irmão, com relação à filantropia. A maçonaria, nós sabemos que ela, ao longo dos anos, ela tem prestado grandes, relevantes serviços à humanidade, às pessoas, aos grupos, às famílias, e que esse trabalho da maçonaria tem como princípio aquilo que o mestre de Nazaré ensina no Evangelho, que a tua mão direita não veja o que a tua esquerda faz. Quer dizer, nós sabemos que na nossa prática, enquanto maçons, nós, inclusive, dentro dos nossos rituais, nós temos formas, jeitos de nem sequer, muitas vezes o irmão não sabe que contribuição nós estamos dando em favor de uma determinada causa, né? Ou seja, o sigilo maçônico se estende também à filantropia. Alguém acha isso muito positivo, muito bom, muito bonito, agir sem proclamar que está agindo. Tá? E acontece, primeiro, que há algumas críticas com relação a isso, no sentido de que a maçonaria deveria ser mais, deixar, digamos, vamos usar um termo que tem sido como vazar mais aquilo que ela faz com relação às atitudes filantrópicas. Porque muitas vezes uma comunidade ela é beneficiada, e aí em vários aspectos, poderia ser até beneficiado com um projeto de ordem política, um projeto de ordem religiosa, um projeto de ordem econômica, social, etc. E, às vezes, não se sabe nem quem foi que fez aquilo. Na verdade, foi a maçonaria que esteve lá lutando, fazendo, usando a sua influência. Por exemplo, agora na festa de Santo Antônio, a festa tem uma finalidade filantrópica. Claro que nós temos a finalidade educativa, a finalidade cultural, mas nós estamos fazendo também um trabalho no sentido de ajudar, não é, as famílias pobres, carentes, como sempre fizemos isso, nos 45 anos de festa. Aliás, os Demolês aqui de Camalaú e as Filhas de Jó, que é a outra instituição paramaçônica, sempre estão na linha de frente, nos últimos anos, depois que foram instituídos aqui. E, geralmente, no final da festa, a gente está distribuindo, reúne muito grande número de famílias para entregar as cestas básicas, roupas, calçados, etc. Quer dizer, tudo bem. Há também uma crítica com relação à filantropia, naquilo de dizer que ajudar pessoas diretamente, por exemplo, com cesta básica, com calçados, alimentos, etc., isso seria estimular o vício da preguiça, da irresponsabilidade, como alguns colocam. Então, basicamente, no campo da filantropia, que é algo maravilhoso, eu diria assim, é um trabalho maravilhoso de Filhas de Jó. Ainda há pouco, o nosso Luiz Arthur estava dizendo a distribuição de sopa em Campina Grande, contando esse exemplo.
Quer dizer, é claro, a maçonaria, as ordens paramaçônicas, a ordem que, inclusive, que você faz parte, né? De ajudar crianças e tal, isso é muito maravilhoso, que outro dia você falava aqui numa reunião. Tudo bem, mas aí eu te colocaria, de princípio, duas questões com relação à filantropia, porque as críticas pesam muito nesse sentido, no sentido de que a maçonaria faz, mas não testemunha que faz, na maioria dos casos, alegando que aquilo que se faz não se deve proclamar. Tudo bem. E a segunda grande questão é se esta seria a forma correta de ajudar pessoas, porque muitas vezes as pessoas estão precisando bem mais do que uma cesta básica, ou seja, também o fato de estar precisando da cesta básica, mas a cesta básica não vai resolver o seu problema, já que os problemas sociais são muito sérios. E aí a gente automaticamente ingressa no campo político, econômico, dos projetos de soerguimento da sociedade, sem que seja necessariamente o dar, o oferecer alguma coisa material às pessoas necessitadas. Meu irmão, o que a maçonaria, você como autoridade maçônica, recomenda, ensina, diz a respeito disso? Mariano, a ação filantrópica é uma consequência do aprendizado maçônico, a ação filantrópica e sociais. Filantropia é feita pelo próprio Estado, por clubes de serviço, por famílias, qualquer um cidadão, qualquer ente público ou privado, ele pode fazer a filantropia, não é verdade? Então, a finalidade da maçonaria é preparar o homem. Eu digo sempre, a finalidade da maçonaria é criar conteúdo, preparar intelectualmente o homem. O homem preparado intelectualmente, ele sai para fazer as atividades de campo, as atividades sociais, as atividades filantrópicas. Sobre o problema de não comunicar, não divulgar essa ação, isso é uma coisa de foro íntimo de cada maçom, de cada loja, da loja, se ela divulga, se ela não divulga, se o maçom divulga, não divulga. Isso é um problema de interna corporis de cada oficina, de seus membros. Então, a maçonaria não tem uma opinião formada sobre se é aconselhável informar a sociedade ou não. Existem muitos jornais, periódicos maçônicos, em que eles divulgam na comunidade, no âmbito da maçonaria, as ações filantrópicas, as páginas na internet, no Facebook. Sempre se fala isso também. Aqui na Paraíba, acredito que, nessa pandemia, a ordem maçônica, a maçonaria paraibana, ela deve ter distribuído umas 4 ou 5 toneladas de alimento. Máscaras a perder, ninguém sabe quantas máscaras já foram distribuídas para a sociedade. Alguns segmentos postaram isso nas redes sociais, informativos. Então, a maçonaria não tem uma opinião, as suas lideranças não externaram aí uma opinião sobre esse problema de você divulgar ou não. Tá certo, meu irmão? Então, se não existe uma opinião formal das lideranças maçônicas, então ninguém pode asseverar se o procedimento de divulgar é certo ou não. Isso aí depende muito de cada irmão, cada loja. E o problema de dar, como a gente vê muito, sopas e cestas básicas, quem critica uma ação dessa, com todo respeito, é uma pessoa que nunca estudou efetivamente a miséria, não sabe o que é uma miséria, e a gente faz aquilo que os nossos governos, as nossas lideranças devem fazer. A gente, hoje, a política brasileira, a política no Brasil era a arte de governar. Hoje é a arte do escândalo. Em vez das pessoas, das nossas lideranças trabalharem para servir aos seus munícipes, à população do Estado, simplesmente entram em desvio de recursos. Então, esse dinheiro todo desviado, por isso que nós somos miseráveis. Então, a pessoa não sabe o que é miséria, não tem a capacidade de estudar,
sempre esteve, como diz essa juventude hoje, no salto, fica criticar por criticar. Eu acho que se eu puder dar um prato de sopa todo dia a uma pessoa, talvez não resolva o problema, mas pelo menos naquele momento ela pode dormir. Então, eu penso dessa maneira. Ok. Eu gostaria também que o nosso Luiz Arthur, ele que inclusive já testemunhou na conversa anterior, não é, as ações da Ordem de Molay a respeito da filantropia, também com relação a essa visão, com relação à filantropia, Luiz, como realmente a Ordem se comporta, como vocês têm atuado, os nossos jovens sobrinhos têm atuado, e, bom, é praticamente uma repetição da questão colocada para o nosso eminente grão-mestre. Bom, nossa ordem, nós podemos acompanhar, inclusive, pelas redes sociais, elas têm se comportado muito favoravelmente às filantropias. Eu vejo muitos capítulos espalhados pelo estado da Paraíba, pelo Brasil inteiro, fazendo suas ações, inclusive divulgando. E eu tenho uma opinião bem pessoal quanto a essa questão. Eu acredito que o que deve se ter em mente é qual é o objetivo de fazer essa divulgação. Porque, vamos pensar bem, muitas vezes a gente não pode fazer mais do que gostaria, dar mais do que gostaria de dar. E isso não vai influenciar tanto na vida daquele que está precisando. Possa ser que ele precisa de muito mais do que aquilo que nós temos para oferecer. E quando divulgamos, consequentemente, pode nascer no coração de algumas pessoas a vontade de ajudar também. Muitas pessoas precisam de um certo estímulo para que elas possam também ser hospitaleiras, para que elas possam praticar a filantropia, assim como nós praticamos. E se nós divulgamos com esse intuito, estimulando as pessoas à nossa volta, as pessoas que acompanham as nossas instituições, a que elas possam ajudar também, inclusive ajudar nossas instituições a ajudar, isso é de grande serventia. É muito diferente do que quando alguma pessoa divulga puramente por vaidade, que divulga, inclusive, comprometendo a imagem daquele que está necessitado e que está recebendo a caridade. Quando nós temos uma visão de fazer uma certa divulgação com o intuito de conseguir mais ajuda, de estimular nos outros a vontade e o desejo de ajudar e ajudar mais e mais pessoas, eu acredito que não há nenhum ponto negativo nisso. Até porque nós vamos conseguir melhormente alcançar o objetivo, que é praticar filantropia. Eu gostaria de agora fazer duas observações. Primeiro, às pessoas que nos acompanham, que estão nos acompanhando, as nossas lives a respeito dessas importantes questões. Se alguém quiser formular alguma indagação, depois o nosso assistente técnico, Bola, vai passar para nós se houver alguma pergunta a respeito dessas questões que nós estamos colocando. Então, as pessoas que estão nos acompanhando, se quiserem fazer as indagações, coloquem suas indagações para que daqui a pouco os nossos convidados possam dar as devidas respostas. E eu gostaria, então fica bem claro isso, eu gostaria, meu querido e eminente irmão Almir, dizer a você o seguinte, que eu não vou fazer mais um questionamento. Eu gostaria que você, na condição de autoridade maçônica, representando o Grande Oriente da Paraíba, essa grandiosa obediência maçônica, que você... É claro que quando a gente fala, sempre tem algo que... A pergunta, às vezes, ela tem a vantagem, porque ela nos dirige especificamente para um determinado ponto, né? Objetivamente responder a uma indagação. Mas, muitas vezes, lá dentro, a gente está querendo complementar, colocar algo que a gente acha que é essencial, mas que, às vezes, o nosso interlocutor não perguntou, mas que nós achamos que é essencial. Então, eu acho que esse é o momento.
eu quero deixar para você, meu eminente irmão, e também para o meu querido sobrinho Luiz Arthur, em seguida, colocar exatamente aquilo que vocês acham que, nesse momento, é muito importante dizer ao povo, dizer às pessoas, dizer aos irmãos maçons, se necessário, e que não foi dito aqui. Então, fique à vontade para colocar essas questões, porque aqui a gente tem um velho ditado aqui no interior que diz: quem mora na aldeia que conhece os caboclos. Então, a gente que vive o dia a dia na maçonaria ou na ordem de Molay, a gente sabe perfeitamente quais são os gargalos, os entraves, os desafios, os problemas. E é claro que nessas 3 perguntas que nós colocamos aqui, não vai toda a necessidade da fala de hoje. Então, meu irmão, fique à vontade e coloque para o público o que, no seu entender, é essencial nesse momento para a nossa ordem maçônica, e depois o nosso Luiz Arthur sobre a ordem de Molay. Irmão Mariano, eu gostaria inicialmente de agradecer o convite para fazer parte dessa live. E eu acho que é de suma importância a maçonaria paraibana se abrir para a sociedade civil. Então, eu gostaria aqui de colocar à disposição o Grande da Paraíba. Tenho certeza que os líderes da Grande Loja também, os líderes do Grande do Brasil, estão à disposição de toda a comunidade paraibana para conversar, para firmar tratados, convênios, dirimir dúvidas que eventualmente exista. Eu tenho até uma história engraçada. Certa feita, eu fui indicado pelo nosso grão-mestre para apresentar a maçonaria na Associação dos OVNIs da Paraíba, pessoal da Associação dos OVNIs da Paraíba, dos OVNIs, pessoal que trabalha com extraterrenos e tal. Cara, eu cheguei lá, tinha umas 20 pessoas, cada uma com uma perguntinha dentro da bolsa, aquela perguntinha capciosa. E a gente fez o trabalho e fomos uma noite, fomos na segunda, eles queriam que eu fosse na terceira. Eu digo, não, meu amigo, assim não tem condição, não. Né? Então, a gente dirimiu muita dúvida, houve uma empatia muito grande. Os irmãos desse clube, até hoje, são amigos nossos e sempre nos procuram. Então, a gente está à disposição de igrejas, de associação de bairros, de clubes, para conversar sobre maçonaria, sobre a nossa situação como cidadão que nós temos, como o irmão Arthur falou, nós temos nossos princípios, nossa formação, e a gente está à disposição da sociedade civil para firmar parcerias e estreitar amizades. Era essa, nesse momento, que eu gostaria de falar, meu irmão. Estou aberto a eventuais questionamentos. Ok, então, Luiz Arthur, o que você teria colocar assim livremente a respeito da nossa ordem de Molay? Bom, eu gostaria de dizer, direcionado tanto a algum Demolay que porventura esteja assistindo, mas também direcionado a todas as pessoas em si que estão assistindo e acompanhando a live, que nós agora vivemos um período que eu acredito que nem os mais pessimistas estavam prevendo ou suspeitando que ia acontecer. Estamos sujeitos a ficar confinados em casa, se protegendo nossas famílias, mas infelizmente essa situação de estar confinado acaba trazendo problemas que justamente não estávamos tão habituados. Então, muitas vezes possa se gerar dúvidas, desconfianças em relação aos valores que acreditamos e nos coloca em certos dilemas morais. E o que eu gostaria de dizer, deixar claro, é que, independentemente do momento, nós devemos aproveitar essas dificuldades para reafirmar mais ainda nossos valores. Nós devemos aproveitar esses diversos acontecimentos que estão tendo ao redor do mundo, essas crises que estamos passando, para podermos propagar melhor ainda as nossas crenças. Não nos trairmos, não trairmos nossos próprios pensamentos. É importante que, mais do que nunca, nesse momento de crise,
não só a crise política, não só a crise econômica, não só a crise sanitária, mas principalmente esse momento de crise moral que o mundo está vivendo. É importante que nós estejamos abraçados, firmes e fortes com as nossas crenças, nossos valores, nossos bons valores, porque só assim nossas ordens poderão se perpetuar e só assim nós poderemos, de fato, alcançar aquilo que nós nos propomos, que é justamente fazer com que nossa sociedade veja e pratique essas boas virtudes. Aqui, ótimo. Então, agora, Bola, você que está aí cuidando desta parte, você tem alguma pergunta, algo que possa ser aqui para os nossos participantes, Bola, a respeito daqueles que estão nos acompanhando na live? Tem alguma indagação? Até o momento não, professor. Tem algumas pessoas aqui que estão interagindo, não com pergunta, mas sim com elogios e comentários. Eu queria aqui dizer o nome dessas pessoas que estão participando, contribuindo de certa forma. Maria Duca, né, Dona Duca, professor João de Deus, professor Fernando também, que está acompanhando. São pessoas da nossa comunidade que tem uma discussão de suma importância, né? Então, caso surja alguma pergunta relevante, você poderia colocar, ok? Poderia colocar. Mas eu tenho aqui uma outra questão ainda. Ainda ontem nós colocávamos, Almir e Arthur, nossa conversa ontem foi sobre terapias holísticas. E na noite anterior nós falamos sobre a medicina, com um grupo de médicos e uma psicóloga, e ontem falamos sobre as terapias holísticas. E eu estava colocando, e eu quero deixar essa pergunta, essa indagação, essa reflexão também para você e meus irmãos, a respeito disso. Veja, algum dia algum dia atrás, escrevendo a respeito da situação causada por esta pandemia que aí está, o problema do confinamento, o problema de que agora eu pessoalmente acredito, aceito, que o mundo não mais será o mesmo a partir desta pandemia. Porque, de repente, um vírus aparentemente insignificante, se nós considerássemos o tamanho, né? Ele obriga a humanidade a parar. E aquele vírus, ele vem com uma característica muito curiosa, porque no momento que me falaram da pandemia, e quando me disseram, por exemplo, que uma das primeiras vítimas na Inglaterra, das primeiras pessoas que foram prejudicadas pelo coronavírus, foi o príncipe de Gales. Então, algo mexeu comigo, talvez pela ligação que eu tenho com a monarquia, com as famílias, em questões de estudo, né? Eu sempre gostei de genealogia, coisas desse tipo de história. E, de repente, o príncipe de Gales, e, de repente, equipes lá do governo norte-americano, do Trump, e, de repente, pessoas ligadas ao governo brasileiro. Eu digo, opa, e por que essa coisa nova ela está mexendo, né, justamente com essas pessoas? Tá, já começou daí. E agora, depois que ela puxou bem as orelhas, as orelhas dos que estão num patamar mais elevado, de forma muito cruel, ela desce agredindo as pessoas que estão nas periferias, nas favelas, nas pequenas cidades, como aqui na nossa região, onde Camalaú não tem ainda, felizmente, espero que não chegue, nenhum caso comprovado, mas todas as cidades vizinhas, que eu saiba, já tem casos comprovados. Quer dizer, então isso é muito sério, porque cria uma onda de medo, de preocupação, de ansiedade, que até, inclusive, como aqui eu faço o papel de terapeuta, muitas vezes, as pessoas me procuram muito com ansiedade, sabe? E muita gente perguntando,
Professor, até quando? Até quando? Até quando? Ora, a gente sabe que só quem vai resolver essa questão será a vacina. Não há outra saída, porque é um vírus transmitido de pessoa para pessoa. E as pessoas não vão ficar paradas. Umas são descuidadas e outras, por necessidade mesmo, terminam se infectando os demais. É praticamente um vírus que quase que nos obriga a sermos ou suicidas ou homicidas. Porque, às vezes, quem não morre mais leva o vírus para o outro. Quer dizer, termina uma pessoa se responsabilizando por matar a outra. Muito sério isso. É o caso de muitos jovens, eu tenho falado aqui muito para os jovens, dizendo, olha, cuidado, jovem, porque a gente sabe hoje, ainda nesse debate que nós tivemos sobre a opinião médica, os médicos sempre dizem, bom, é uma questão de sua imunidade. Por isso que os grupos de risco estão aí, pessoas que têm, né, a facilidade, já estão fragilizadas de alguma forma e poderão morrer por conta disso. Pois bem, mas muitos têm o vírus e nem sequer sabem que tem, porque não apresenta nenhum sintoma. No entanto, o sujeito não deixa de ser portador do vírus. É o caso de, como nós temos hoje uma grande incidência de famílias que são avós que criam netos, por exemplo, ou mesmo pais mais velhos, cansados, de netos levarem para os pais. Né? Essas questões assim, que são bem humanas, bem próximas. Pois bem, a grande verdade é que essa vacina vai demorar. E o comércio, a indústria, o poder econômico quer a todo custo reabrir as atividades econômicas. E as pessoas forçadas pela necessidade ou, o que é mais grave, pela ganância, do lucro que não querem perder, começam a forçar cada vez mais a situação para que as pessoas se exponham. E aí o sistema hospitalar, etc., já está saturado, vai continuar tendo problema. Aqui na Paraíba mesmo, pelo que a gente sabe, já está se aproximando de uma situação um tanto comprometedora, um tanto, né, preocupante. Pois bem, a grande verdade, sintetizando tudo isso que eu falei, é que depois da crise do novo coronavírus, nós vamos viver um novo tempo. E escrevendo outro dia sobre isso, a gente falou em novo normal. E, curiosamente, eu vi logo depois a Organização Mundial da Saúde usando esse termo, novo normal. Tá, então, vamos viver um novo normal. É inquestionável, a situação será outra, essa situação vai durar. Até quando nós vamos psicologicamente, espiritualmente, fisicamente resistir, fazendo essas quarentenas intermináveis? Né? Até quando nós vamos? Tá. A grande verdade é que depois de tudo isso, inclusive para a maçonaria virão novas exigências, porque reunir-se num templo maçônico com pessoas que estão... E olha quantos irmãos maçons já morreram, de vez em quando a gente tem notícia de um, né? Tristemente, mais um irmão que se vai. Até porque o vírus não escolhe, dizem que ele é muito democrático nesse caso. Ele não escolhe e mata impiedosamente. Né? Então, a gente precisa... É como nossas lojas maçônicas vão ter que passar um bom tempo, né, sem se reunir, porque até que as pessoas estejam imunizadas, ou porque tiveram o vírus e não morreram e agora estão imunizadas. Alguém diz até, já ouvi várias opiniões, não, é preciso que 70% da população adoeça para ficar com a imunização em torno de 70%. Só que, se não descobrirmos a vacina, vai continuar matando. Embora eu tenha certeza que essa vacina deverá surgir. Mas, na melhor das hipóteses, dizem que ela pode durar um ano e meio para ser aplicada. Quer dizer, então, obrigatoriamente, nós vamos ter que viver e conviver neste novo normal. Então, Almir, então, Arthur, para você como pessoa humana, você como membro de uma família, você como cidadão, você como filho de Deus, você como agente político de alguma forma, mesmo que seja apenas como eleitor. O que é para você
ou que será, como você vê esse novo normal? Qual é o novo normal? Qual é a grande lição? Eu que aprendi muito cedo na vida de que aquilo que a gente não aprende pelo amor necessariamente vai aprender pela dor, que não se aprende pelo amor, aprende-se pela dor. Eu que, e pelo menos é uma concepção pessoal, que nada acontece por acaso e que o sentido da dor é nos forçar a um processo ascensional ou evolutivo. Então, isso vai transparecer na nossa convivência, no nosso jeito de viver na sociedade atual. E esse jeito novo de viver, de encarar os problemas, de continuar a vida, será o novo normal. E então eu coloco a questão para vocês que estão ligados a essas grandiosas, maravilhosas instituições, com a maçonaria da qual eu me orgulho de fazer parte, né? A Ordem de Molay, essa grandiosa instituição da qual eu me orgulho de ter tanta gente ao meu redor, não é? Na nossa loja maçônica, as famílias, os jovens que por aqui passaram e que por hoje ainda passam. Então, qual é o novo normal que nós temos que viver? Qual é a grande lição que o momento nos traz? E o que é que nós poderíamos dizer aos nossos irmãos, aos nossos amigos a respeito disso? Então, meu irmão Almir. Na nossa vida, existem frases que preenchem determinados momentos da nossa sociedade. E hoje a frase "o mundo nunca será o mesmo", essa é a frase mais dita, eu acho que no mundo. E uma constatação: o sistema de saúde nunca foi prioridade no Brasil. Eu vou ficar aguardando a resolução das nossas autoridades sanitárias e torcendo para que essa vacina ela seja distribuída o quanto antes. Segundo o nosso irmão Abimar Buriti, médico, né? Abimar disse que ele nunca mais, na vida dele, ele vai num ambiente com mais de 1.000 pessoas. Ele disse que não vai mais a show. Ele disse que não vai mais para aglomerações. Por quê? Na nossa vida, em algum momento, nós vamos contrair esse vírus. Seja ele jamais, digamos assim, domesticado, ou no momento em que ele se encontra atualmente, né? Falou a história dos 70% para que a vida volte ao normal. Nós temos um dilema econômico muito sério, precisa ser resolvido, ouvido sempre a autoridade de saúde. E eu espero que o quanto antes a gente consiga resolver esse problema, porque está ficando difícil. É o convívio de famílias, tem famílias que não têm estrutura para estar dentro de 4 paredes, está gerando uma série de problemas familiares, como agressões, separações, o alcoolismo predominando, e a gente torce para que tudo isso, até o final desse ano, meu irmão Mariano, se resolva, porque nós estamos numa situação difícil. Eu espero efetivamente que a gente consiga conciliar a saúde pública com a atividade econômica, violência e outras coisas. Vamos torcer para que Deus ilumine as nossas autoridades, possamos ter uma solução para esse problema. Obrigado. Ok, Luiz Arthur. Bom, eu tenho acompanhado muito o posicionamento de alguns pensadores na internet e muitos têm apontado o seguinte, que para aqueles que têm condições financeiras, o maior problema nessa pandemia é ter que lidar com o tédio, é ter que lidar com a falta do que fazer, o fato de não poder ir para uma viagem, o fato de não poder sair para um local diferente. Enquanto para a grande parte da população, o maior problema de fato é a fome e a crise financeira. E isso, sem dúvida alguma, mexe de fato com nossas instituições, inclusive, com a vida de todos nós. Porque não só temos que ter em mente essa necessidade de adaptar-se
para lidar com reuniões, como tem acontecido nas reuniões das empresas, via aplicativos de celular, de computador, de internet, como também, como acontece no Poder Judiciário, onde algumas audiências estão sendo realizadas por meio desses aplicativos, mas também temos que ter uma certa visão para como fazer para ajudar aqueles que estão precisando agora. No momento em que, se sairmos de casa, nós estaremos sujeitos a se contaminar, colocar a nossa vida em risco e também a vida dos outros, dos nossos familiares queridos, também em risco. Então, é um momento em que nós precisamos principalmente refletir e pensar sobre como agir, como fazer. Não podemos, enquanto cidadãos, enquanto humanos, enquanto filhos de Deus, como o Senhor bem colocou, deixar na mão os nossos semelhantes, aqueles que precisam. Então, é um momento em que nós devemos principalmente pensar, saber agir com cautela, com prudência e com inteligência, mas nunca sem deixar faltar para aqueles que precisam mais do que nós. Meu querido e sobrinho Luiz Arthur, eu quero dizer a todas as pessoas que estão nos acompanhando que nossa live já se aproxima agora da sua conclusão, que nós costumamos trabalhar normalmente no máximo até 9 horas nas nossas lives, e eu gostaria somente de dizer que, mais uma vez, a festa de Santo Antônio, a festa do fogo sagrado, nos seus 45 anos, ela busca trazer esta contribuição em termos de cultura, educação, filantropia, que é também resultado daquilo que a gente faz, mas principalmente no mundo da educação, porque nós sempre fomos defensores intransigentes de que somente pela educação é que virá a transformação da nossa transformação pessoal, a transformação das nossas comunidades e a transformação do Brasil e do mundo como um todo. De muito tempo na nossa vida, desde criança, ecoa na minha mente, na nossa mente ecoa o grito do velho profeta do judaísmo, Oséias, quando ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E a maçonaria, como instituição educativa, ela tem o grande papel de, em quaisquer momentos, em quaisquer situação, promover, sem dúvidas, a educação, não apenas dos seus membros, mas a educação de todos os seres humanos, como uma forma ideal de conquistarmos a grande liberdade para a qual nós nascemos e que não sabemos muitas vezes aproveitá-la, e para a conquista, o máximo da nossa perfeição. Nós temos na maçonaria, eu me dirijo aqui em especial aos irmãos maçons, claro, todos estão acompanhando, nós temos na maçonaria aquela forma costumeira de nos dirigirmos uns aos outros, dizendo que tudo está justo e perfeito. Mas que para que o mundo esteja realmente justo e perfeito, para que a nossa convivência esteja justa e perfeita, é preciso que saibamos equacionar todos os problemas, oferecendo de alguma forma, a partir de nós mesmos, as soluções para esses problemas. No entanto, nós não podemos ser felizes sozinhos. Não há como ser feliz sozinho. A felicidade, que como todos sabem, é o resultado de uma interação entre pessoas que nessa interação procuram satisfazer suas necessidades básicas e suas necessidades superiores. Para sermos felizes, nós precisamos satisfazer essas necessidades. E a necessidade do saber e a capacidade de viver o saber no dia a dia, é isso justamente que contribui para a nossa felicidade. E por isso, nós estamos muito felizes por termos proporcionado esses minutos de troca de ideia, de construção de conhecimento, porque também a ideia que eu tenho, e como professor que fui durante muitos anos, sempre entendi que o verdadeiro conhecimento não é uma informação que você oferece pronta. O conhecimento se constrói. O conhecimento construído através do processo de interação entre o professor e o aluno, e na escola da vida todos nós somos professores e todos nós somos aprendizes. Todos nós sabemos muito bem disso. É nesse processo de interação que nós construímos as verdades que nos satisfazem, os conhecimentos que nos elevam, e somente por aí estaremos dando mais um passo na busca da nossa perfeição.
Então, para que tudo seja justo e perfeito, é preciso que nós nos eduquemos. Aliás, é isso que estamos procurando fazer, isso que fizemos nesta grandiosa noite. Meu querido irmão Almir, eu deixo com você as palavras para as considerações finais, como a gente costuma dizer, neste encontro. A gente tem 10 minutos para concluir tudo. Deixo para você e para o nosso Luiz Arthur as palavras para as considerações finais neste encontro desta noite. Não estamos ouvindo. Ok, Chile, já liberei o microfone. Eu quero transmitir aos irmãos maçons um tríplice abraço e externar para o público que nos acompanha, corroborando com as suas palavras, que a maçonaria, ela é comprometida com a educação. Isso, para a gente, é fator preponderante na formação de quem é recepcionado e quem é iniciado na ordem. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, mandar um abraço ao Arthur e para todos os irmãos da Ordem Demolena do Estado. E a você, Mariana, agradecer e desejar que a nossa festa de Santo Antônio continue um sucesso. Muito obrigado, meu amigo, meu irmãozinho. Luiz Arthur. Gostaria de agradecer ao tio Antônio Mariano pelo convite em fazer parte dessa live, poder transmitir um pouco sobre o que é a Ordem Demolei. Agradecer a companhia do tio Almir. Muito bom estar com os senhores nessa noite, mais uma noite de pandemia, que nós saibamos usar esses momentos durante a pandemia para construir momentos engrandecedores como esse. Para, de fato, me despedir aqui da nossa conversa, gostaria de deixar uma frase de um pensador, um filósofo francês, o Jean-Paul Sartre, que disse certa vez que o que importa não é aquilo que fizeram de você, mas o que importa é aquilo que você faz com o que fazem de você. Então, tomemos esse pensamento do Sartre e apliquemos em nossa vida. O que o mundo hoje nos oferece e que nós sabemos de fato agir em relação a isso. Saibamos de fato agir com inteligência, saber lidar com o momento, lidar com a situação e não se deixar levar por ela. Muito obrigado. Então, nós queremos agradecer, não é, a todos os nossos seguidores, aqueles que agora estão na live e aqueles que, como a live vai ficar, é claro, as pessoas vão continuar compartilhando, né, e naturalmente milhares de pessoas irão vê-la. Então, agradecer a todos, né? Dizer que nós acreditamos na transformação das pessoas e na transformação da sociedade. Dizer que nós acreditamos profundamente que em toda essa história a maçonaria é um dos grandes instrumentos de mudança, um dos grandes instrumentos de transformação, um dos grandes instrumentos de humanização do ser humano. E dizer que esta sublime ordem, ela justamente nos aponta uma coisa muito interessante. É algo que eu vislumbrei na maçonaria desde muito tempo, é de que ela tem uma preocupação enquanto nós, seres espirituais, e enquanto seres materiais que somos, enquanto seres culturais, enquanto seres sociais. Então, é uma instituição realmente holística. O termo na maçonaria é pouco utilizado, mas eu, como sou ferrenho defensor do holismo, vejo a maçonaria, antes de tudo, como uma grande instituição holística, onde faz valer, não é, aquele postulado holístico de que o todo é sempre maior, mais importante do que o simples somatório das partes. E a maçonaria é esse todo.
E justamente as potências, as obediências maçônicas, elas representam uma parte, mas é nessa integração de tudo isso que se constrói a grande maçonaria, que, por sua vez, ao lado de outras grandes instituições da Terra, termina por construir a humanidade que está se preparando para essa nova fase que cada vez mais a gente continua criando na Terra. Eu não falo em final de ciclos, porque todo final é um novo começo. Todo fim é um novo começo. A nossa história vai continuar. E a maçonaria, como a Ordem de Molay, tem um papel grandioso. E para mim, meu querido irmão Almir, eminente grão-mestre do Grande Oriente da Paraíba, foi uma honra, é uma honra, uma alegria, uma satisfação tê-lo aqui, nesta telinha, conversando com o povo da minha humilde terra, e mais além, porque essa live vai até muito distante, graças à internet, vai até muito distante. Então, conhecer você como conheço, com a sua grandeza de alma, com a sua grandeza intelectual, com o seu valor maçônico, o seu valor de ser como ser humano, é muito gratificante. Então, muito obrigado, Almir, por você ter participado. Muito obrigado por você ter aceito este convite. Eu tenho certeza que, do mesmo jeito como eu afirmava que a partir dessa pandemia o mundo será outro e nós teremos que viver o novo normal, tenho certeza que amanhã de manhã, aquelas pessoas que ouviram as suas sábias palavras, assim como as sábias palavras do nosso Luiz Arthur, jovem, já muito mais, digamos assim, reforçado pelas energias da juventude, que nós, quando chegamos já em uma certa idade, já começamos a perceber que já não somos mais tão ativos quanto os jovens. Nós, então, percebemos que este povo que está nos ouvindo, que está ouvindo a você, Almir, está ouvindo a você, Arthur, naturalmente este povo nunca mais será o mesmo. Pode ser até que alguém relute, pode ser que os supersticiosos ainda venham contra-argumentar o que nós falamos, o que vocês falaram. Mas uma coisa é importante, é que depois que uma ideia positiva é plantada na mente do ser humano, mais cedo ou mais tarde ela termina por germinar. Pode ser que passe um dia, um ano, um século, mas as grandes ideias plantadas na mente humana, elas terminarão florescendo, elas terminarão crescendo, elas terminarão desabrochando. E é por isso que eu creio que cada vez mais a nossa caminhada é para frente, para cima e para Deus. Sempre. Num processo evolutivo e ascensional que não vai parar nunca. E eu tenho certeza que a sua conversa, Almir, e a sua conversa, Arthur, nesta noite, contribuiu, já está lançada a semente e contribuirá para a transformação das mentalidades das pessoas que nos escutam. Então, que o grande arquiteto do universo, o Deus soberano, o grande poder superior, a inteligência cósmica universal, ilumine a todos nós e que desça em forma de bênçãos de luz, de sabedoria, de amor, de saúde, de paz e de autorrealização para todos os que nos acompanham e para todos vocês, meus queridos irmão e sobrinho, nesta noite. Então, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima oportunidade.